Bem, resolvendo aí, né? Trabalhando aí com equações aí do segundo grau. Bem, uma equação do segundo grau, ela é uma equação que pode ser expressa nessa forma, não é isso? Ela já se apresenta nessa forma aqui, lembrando que esse A ele é diferente de zero, ou que ela chega a essa forma, certo? Quando a gente diz equação do segundo grau, uma equação do segundo grau, né, na incógnita x, onde x é um termo desconhecido, e o expoente aqui, né, desse maior termo em x é 2. Então está aqui uma equação do segundo grau em x. Porque se A é diferente de zero? Se esse A aqui for zero, então zero vezes x ao quadrado, essa expressão aqui vai embora, esse termo aqui vai embora. Então não teria mais uma equação de segundo grau, certo? Teria no máximo uma equação de primeiro grau, como a gente já viu anteriormente. Então, algumas situações aqui listadas. Dada essa equação aqui, ó, ela é de segundo grau, equação de segundo grau, equação de segundo grau, mas observe que falta um termo aqui. Né? Essa equação de segundo grau é chamada equação de segundo grau incompleta. Eu vou ter vídeo ainda aqui, bônus, né? Que a gente vai mostrar como é que a gente resolve equações do segundo grau do tipo incompleto, certo? Aqui a gente também tem uma outra equação. Embora que não aparenta ser do segundo grau, mas bora arrumar. Né? Não aparenta, mas bora arrumar. Ó, aplica a distributiva aqui. Vai ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2x. Do mesmo modo, aplicando a distributiva aqui com menos 1, certo? Menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes 2 positivo, menos 2, igual a zero. Então, a gente resolve aqui, ó, reduz os termos semelhantes. Então, a gente fica com x ao quadrado, mais 2 com menos x, mais x e menos 2 igual a zero. Pronto, está bem que a nossa equação aí, ó, do segundo grau, certo? Está bem que a nossa equação aqui, ó, do segundo grau. Ali em cima ela estava um pouco, né, estranha. Então, por isso que eu disse, ó, às vezes ela já se apresenta dessa forma, mas às vezes a gente tem que arrumar para poder chegar à forma dela. Ok? Da mesma forma que esse item, né? Não aparenta. Mas bora resolver aqui produto notável. Quadrado da soma. O quadrado primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1. Mais 1 ao quadrado. Certo? Isso aqui é igual a quanto? A zero. Então, eu ficaria com x ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x. 2x mais 1 ao quadrado é 1. Pronto. E está aqui, ó. Essa expressão aqui, na verdade, ela é a expressão x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Está aqui a equação do segundo grau, certo? Uma equação dessa é de suma importância que a gente consiga identificar quem são esses termos A, B e C. A, coeficiente de x ao quadrado. B, coeficiente de x. C, termo independente, certo? Então, em cada uma dessas equações, né, se eu quiser saber quem é o valor aqui de A, quem é o valor de A? Ó, A é o coeficiente de x ao quadrado, é 1, né? Então, subtende tem 1 ali. Quem é o valor de B? B é o coeficiente de x aqui, ó, que é mais 2 ou simplesmente 2. Cuidado com o sinal, viu? A gente só olha para esse número aqui. 2, vê o sinal dele, mais 2. C é o termo independente. Ó, qual é o termo independente? É 3. Ele independe de x, ele não está ligado a x. Então, 3 aqui, ó, o sinal do 3 positivo. Então, está aqui, ó, extraídos A, B e C. Nesta situação, o A, coeficiente de x ao quadrado, é 2. Então, o A é 2. O B, coeficiente de x, 3. Cuidado, menos 3. Sinal do 3 negativo. E o termo em C, 1 positivo, certo? Nessa expressão chamada de equação do segundo grau incompleta, o A vale quanto? 1, né? A subtendida tem 1 aqui na frente, x ao quadrado. O B, 5. Cuidado, sinal do 5 negativo, então é menos 5b. E o C, observe que não tem um termo independente, só tem termo x ao quadrado em x. Não tem termo independente, então o termo independente é 0, certo? Então vai ficar essa aqui como exercício e essa aqui como exercício, certo?
Vejam aí, né, qual são os valores de A, B e C. Bem, feito isso, a gente vai partir então para resolver uma equação do segundo grau. Então, como é que é feito a resolução de equação do segundo grau? Para isso, a gente vai utilizar uma expressão matemática chamada de, né, muito conhecida por fórmula de Bhaskara. Então, se eu tenho a equação aqui, ó, ax ao quadrado, né, mais bx mais c igual a zero, sendo esse a diferente de zero, a gente tem o seguinte, a gente vai ter que determinar aí, né, a gente tem que ir atrás de um valor de delta, né, chamado discriminante delta. O delta nada mais, nada menos do que resolver uma expressão numérica, em que a expressão de delta é dada pela relação matemática b ao quadrado menos 4ac. Olha só, já comentei bem aqui, como a gente extrai valor de A, B e C. Ó. Então, para saber o delta, eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Eu tenho que saber dessas coisas, certo? Então, continuando aqui. Feito o valor de delta, o que vai acontecer? Esse delta, ele, como eu disse, ele vem da resolução de uma expressão numérica. Então, esse delta ele assume três possíveis valores. Esse delta pode ser um número positivo. Esse delta pode ser um número nulo, ou seja, pode dar zero. E por último, esse delta pode ser um número negativo. A gente tem essas três situações aí, certo? A gente tem essas três situações. Calcula o valor de delta, a gente vai encontrar um delta positivo, um delta nulo ou um delta negativo. O que é que vai acontecer? Quando o delta ele é positivo, a gente vai dizer que a equação ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Quem são essas raízes? Ó, essas raízes vou colocar bem para cá, certo? Quem vão ser as raízes dessa equação? As raízes a gente vai encontrar por uma outra relação matemática chamada, né, de forma de Bhaskara aí. Ó. Como é que eu vou encontrar o x? Né? Vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, certo? Então, ó, o x menos b mais ou menos raiz de delta, que eu já calculei inicialmente aqui, sobre 2 vezes a, tá bom? Então, se esse delta for positivo, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter x' e x duas linhas como raízes. E ainda, melhorando ainda isso aqui, essas raízes elas vão ser diferentes entre si. Ou seja, eu vou pegar essa expressão aqui, lembra, ó, bem aqui, o que está dizendo aqui? Está condensado uma informação aqui, está dizendo que é mais ou menos. Então, tem duas possibilidades aqui. Então, bora separar os casos. Bora chamar um caso aqui de x'. Primeiro caso. Como é que seria esse primeiro caso? Eu vou esquecer o sinal menos. Então, eu teria menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, quando eu acho o delta, que eu substituo aqui e resolvo a expressão numérica aqui, eu encontro uma solução, x'. A outra solução, que a gente chama aqui de x duas linhas. Mesmo raciocínio. Menos b. Aqui, ó, eu não ignorei o menos, fiquei com mais. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou ignorar quem? O mais. Esquece o mais. Bora utilizar o menos. Pronto. A gente tem essa expressão bem aqui. O que que acontece aqui? Eu peguei essa expressão aqui que está escrita de uma única forma e distribuí ela e dividi em duas. Separei, certo? Que são quem? X' e x duas linhas são as possíveis raízes. São os possíveis valores que é solução para essa equação aqui do segundo grau. Então, se o delta, calculei o delta, delta deu positivo, continuo, uso essa forma. Então, vou achar x', x duas linhas. Esses x', x duas linhas vão ser diferentes entre si, certo? Então, vou ter duas raízes, que elas vão ser números reais e que elas vão ser distintas. Se o delta deu positivo, caso dê positivo, né? Eu fiz meu delta deu um número positivo, perdão. Se o delta deu nulo, deu zero, então o que vai acontecer?
eu vou substituir aqui, né, meu delta aqui, minha formulazinha, eu vou resolver, vou achar meu x', meu x duas linhas, do mesmo jeito. Só que com uma situação, o meu x', na verdade, vai dar o mesmo valor de x duas linhas. Então, nesse caso, eu vou ter duas raízes reais iguais, tá? Vou fazer casos, exemplos, tá bom? Com valores numéricos, vocês vão entender melhor o que a gente está dizendo. Aqui, como eu estou falando, é só um resumo da teoria de equação de segundo grau. Por último, se o delta é negativo. Bem, se o delta é negativo, eu não vou ter raízes reais. Ou seja, eu não vou ter nenhum valor de x que torne a minha equação de segundo grau verdadeira. Não vai existir nenhum valor de x de modo que essa sentença seja verdadeira. Então eu digo simplesmente aqui, ó, que nesse caso aqui não existe raiz. Que raiz? Não existe solução. Que solução? Solução do tipo real, solução no campo dos números reais, tá bom? Não existe nenhum número real que satisfaça aquela equação lá. Então, feito isso, né? Aqui, aí eu posso vir e exemplificar aqui é meu conjunto de solução da equação. Meu conjunto de solução vai ser quem? O meu valor de x', meu valor de x duas linhas, certo? Aqui, quem vai ser meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução vai ser x' ou então x duas linhas, já que são iguais. E por último aqui, quem vai ser meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução vai ser vazio, certo? Por que é vazio? Porque não existe número real que satisfaça isso. Então está aqui o resumo do que vem a ser a equação do segundo grau. Vamos partir aí para exemplos, né, em meio a exercícios.